O meu nome é André Costa Oliveira. Meninas e mulheres desse mundo, vocês conhecem o conceito do homem-criança? Então vamos lá. O homem-criança, ou puer aeternus, é uma expressão cunhada por Carl Gustav Jung e se refere a uma figura arquetípica muito presente na psicologia analítica. O termo vem do latim e significa literalmente jovem eterno ou eterno adolescente. Jung descreve a figura de um homem que resiste a crescer e a assumir responsabilidades adultas, permanecendo em um estado constante de imaturidade psicológica e emocional. Na mitologia é simbolizado em várias figuras, desde Narciso, por exemplo, que se apaixona pela própria imagem refletida na água de um rio, e até mesmo Peter Pan, personagem de um romance do início do século XX e eternizado nos desenhos da Disney. O menino que mora na terra do nunca e que se recusa a crescer a todo custo. Ambos vivem um estado perpétuo de juventude e são incapazes de integrar o conceito de maturidade às suas personalidades. Jung via o desenvolvimento dessas duas figuras como um obstáculo ao que chamamos de processo de individuação. Bom, e aí cabe uma pausa para que a gente venha definir o que seria a palavra individuação. Gente, na psicanálise, especialmente na psicologia analítica de Jung, o conceito de individuação refere-se ao processo pelo qual uma pessoa desenvolve a sua própria identidade de forma única e integrada, distinta das explicações externas e das influências inconscientes. É, portanto, uma jornada contínua de evolução, autoconhecimento, transformação, com o objetivo de atingir harmonia interna e um senso de completude, em que o indivíduo se sente mais conectado com ele próprio e com o que ele realmente é, em vez de se identificar com papéis ou máscaras sociais. Mas a gente pode falar disso numa outra hora. Voltando agora ao puer aeternus. O homem-criança se manifesta em indivíduos que evitam compromissos, principalmente em relações amorosas, mas também em suas carreiras profissionais, preferindo viver em um mundo de sonho, de curtição, idealizando um futuro que jamais chegará e adiando decisões importantes. Há aspectos até positivos e bem característicos no homem-criança. Ele é normalmente otimista, idealista, criativo, valoriza o espírito de liberdade, mas e quanto aos aspectos negativos mais comuns do homem-criança? Bom, ele tende a fugir da realidade, como eu já havia mencionado, já que se recusa a enfrentar a vida real. Ele tem uma dificuldade enorme, gigantesca, de estabelecer compromissos duradouros, principalmente em relacionamentos pessoais, e daí é muito comum namoros, quando passam a ficar mais sérios, ele se incomodar e acabar pulando fora de maneiras nem sempre éticas ou elegantes, fazendo com que as namoradas sintam culpa, sendo que elas não têm culpa nenhuma. E daí ele retoma o velho hábito de relações superficiais e vive na eterna fantasia de que algo melhor está por vir. Bom, o próprio Jung chega a apontar que o puer aeternus tende a uma estrutura psicológica muito frágil, sendo altamente suscetível à frustração, depressão, sensação de vazio quando os sonhos não se realizam. E a maioria, lamentavelmente, tem uma altíssima probabilidade de envelhecer e de morrer sozinha. Meu recado às meninas e mulheres: se vocês estão vivenciando ou já vivenciaram relacionamentos desse tipo, lembre-se dos tópicos seguintes. Primeiro, não permitam que coloquem em vocês a culpa pelo que vocês não têm ou não fizeram. Segundo, coloquem as cartas na mesa, mostrem o que lhes incomodam, deixem muito claro que vocês não querem um homem volúvel, emocionalmente infantilizado e que não assume responsabilidades, ou seja, deixem muito claro que vocês não querem uma criança ou um adolescente para criar. Vocês querem e merecem um homem de verdade. E por último, sugiram aos seus namorados que se tratem e que busquem terapia. Trabalhar com o arquétipo do puer aeternus envolve toda uma conjuntura, tanto da pessoa do terapeuta escolhido, como da família do paciente, e acima de qualquer coisa, você própria, auxiliando o paciente a reconhecer e a integrar aspectos profundamente infantis da sua personalidade com os desafios das responsabilidades de uma vida adulta. Porque o principal objetivo, na verdade,
é permitir que o indivíduo continue a nutrir sua criatividade, mas de forma equilibrada, responsável, sem fugir da realidade. Mas, para isso, claro, ele tem que se reconhecer como alguém que necessita de ajuda e dispor-se ao tratamento adequado. Do contrário, saia fora sem nenhuma culpa e vai viver sua vida.